nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, continuemos a estudar a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, na sua primeira sessão, que é uma reflexão toda ela sobre o credo, né? Eu creio, nós cremos, traz o título. E lembrando que essa primeira sessão está dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, já vimos, ela reflete sobre a fé, o que é a fé, propriamente dita. E o segundo capítulo vai falar agora sobre, digamos, o conteúdo dessa fé, que é a revelação de Deus. Traz o título, Deus ao encontro do homem. Já refletimos sobre o número 50 até o número 53, né, que está falando sobre Deus que revela o seu desígnio benevolente. E agora nós vamos ver as etapas dessa revelação. Porque no número 53, o Catecismo terminou dizendo que Deus não se revelou de uma única vez. Ele foi se revelando pouco a pouco. A isso nós chamamos de pedagogia divina, que é a revelação gradual de Deus. Então o Catecismo, a partir do número 53, ele divide as etapas da revelação de Deus para nós, da sua vida, do seu amor, do seu ser, em 5 grandes etapas. Né? Primeiro, através da criação, depois Noé, depois Abraão, depois a configuração do povo de Israel, e aí nós terminamos o Antigo Testamento, e a revelação definitiva e plena com Jesus Cristo. Temos então todo o Novo Testamento. Então vamos ver cada parte dessa revelação. Como eu disse, o número 53. Então, é claro que está falando agora sobre a criação. Então Deus se revela através da criação. A origem do mundo já mostra a revelação de quem é Deus para nós. Né? Então, quem é Deus afinal de contas? O Catecismo diz, Deus é aquele que cria, né? Criando e conservando. Então, Deus é aquele que cria todas as coisas, cria do nada, mas ele não só cria e deixa a sua criação seguir o seu próprio rumo, de forma alguma. O Catecismo lembra que Deus cria, mas ele continua conservando. Por quê? Deus é o fundamento de todas as coisas que existem. Se Deus então não nos conserva na existência, nós deixamos de existir, porque Ele é o fundamento da existência. Sem Ele, nada, absolutamente nada existe. Então não basta criar. O que mostra a misericórdia de Deus é Ele criar e continuar nos conservando nessa criação. Mas Ele usou quem? Numa nossa linguagem, diríamos nós que Ele usou como espelho, como exemplo, o Verbo divino, ou seja, o próprio Jesus, o Cristo pré-existente, o Cristo antes da existência nesse mundo, que estava desde toda a eternidade no seio do Pai. Né? E Ele oferece ao homem, na sua criação, nas coisas criadas, diz o Catecismo da Igreja, um testemunho perene de si. De modo que, voltamos lá no número 50, é possível ao homem fazer, através da luz natural da sua razão, sem a fé, conhecer Deus, chegar ao conhecimento de Deus, chegar ao conhecimento de que esse Deus existe. Né? Agora, não existe só esse caminho de conhecimento, existe também um outro caminho. Então Deus abriu outro caminho para que o homem pudesse conhecê-lo, ou seja, a salvação sobrenatural. Mostrar que esse mundo vai muito além dessas aparências, que existe toda uma criação que nós não vemos com os nossos olhos, que também existem, os anjos, por exemplo, né? A criação invisível aos nossos olhos, mas que a vida do ser humano é muito mais do que uma vida corporal,
que é algo de transcendente, algo de infinito, de absoluto que está dentro do ser humano. Então, por isso que a nossa alma tende a esse transcendente, a esse absoluto, a esse algo que está além, né? Então, Deus manifesta-se a si mesmo desde o princípio. Ele não só cria as coisas, mas ele coloca um pouco de si em todas essas coisas. Os padres da antiguidade, isso no início dos primeiros séculos, chamavam de centelhas de Deus, né? Faíscas de Deus, diríamos nós. Então Deus coloca um pouquinho do seu ser em todo o seu criado. Para quê? Convida, sobretudo, o ser humano, mas também a criação, mas sobretudo o ser humano, a essa comunhão íntima com ele, né? Revestindo, como nós vemos Adão e Eva no início da criação, de graça e de justiça. Eles vivem nessa presença plena de Deus, a graça de Deus, e vivem nessa justiça, quer dizer, os seus olhos não veem maldade. Eles são puros de coração, né? Só enxergam de fato a beleza e a bondade de Deus. Estão em graça, estão em justiça, ou em graça e em santidade resplandecente. Agora, sabemos que o pecado entrou no coração do homem, porque Deus criou o homem livre. E a grande resposta que o Catecismo nos dá, número 55, essa revelação de Deus não foi interrompida pelo pecado. O fato do homem pecar e se fechar para Deus não significa que Deus não conseguia mais entrar no coração do homem, nem continuar se revelando o seu amor por ele. O Catecismo diz não. Ou seja, o pecado não é mais forte do que o amor de Deus. O pecado não é mais forte do fato de Deus querer ainda que o ser humano entre em relacionamento íntimo com ele, que participe da sua vida divina. O pecado, é claro, ele acabou fazendo com que nós quiséssemos tomar alguns atalhos diferentes daquele caminho proposto por Deus. E esses atalhos são muito mais longos, muito mais difíceis e muito mais perigosos. Mas isso não significa que Deus não continue se revelando para o homem, mesmo apesar desse pecado, né? Diz assim a Dei Verbum, que é um documento chamado a Palavra de Deus, do Concílio Vaticano II. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação. O homem não estava condenado, né? Mas Deus deu a esperança que eles poderiam continuar nessa intimidade, a se salvar e a se purificar. E cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. E ainda a própria oração eucarística quarta, que nós rezamos às vezes na celebração da missa, ela diz assim: e quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não abandonastes ao poder da morte. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens. Então, desse número 54 e 55, mostrando essa grande primeira etapa da revelação de Deus, que é através da criação. Então, está mostrando para a gente que Deus revela-se a si mesmo. Nessa revelação, nós temos dois caminhos de conhecimento de Deus que convergem entre si. Então, o homem pode encontrar essa presença de Deus na obra do criado, mesmo não tendo fé, o que é um caminho bem mais árduo e mais difícil. Mas essa revelação sobrenatural, quer dizer, Deus que se manifesta a toda a essência do seu ser dentro da medida da compreensão do ser humano, é muito mais fácil conhecê-lo através da fé, que nós já estudamos anteriormente, nos vídeos anteriores, né? E Deus revela porque Ele quer que o homem entre nessa íntima comunhão com Ele, comunhão de amor, comunhão de amizade. Por isso, fê-lo em graça e justiça, ou graça e santidade. Ou seja, a presença de Deus, e essa não existia malícia no coração do homem. E apesar do pecado ter entrado na humanidade, Deus consegue, porque Ele é o maior de todos, Ele consegue, Deus é o Criador de tudo, Ele consegue continuar se revelando, se mostrando, porque o pecado e a morte não são maiores do que o amor e a misericórdia de Deus. Então, coloquemos tudo isso nas mãos da Virgem para que vivamos no nosso dia a dia essa presença amorosa de nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.